produção, tanto pode ser musical, pode ser de dança, pode ser alguma feira, vários eventos, porque quase todos eles têm uma mesma base para a gente chegar até a concluir esse projeto. Quando nós nos propusemos a criar um evento, automaticamente parte dessa produção já está em nossa cabeça. Nós já temos ideia do que é que nós queremos. Por exemplo, vamos fazer um festival da canção, por exemplo, ou um festival de dança, ou um festival de comidas típicas, etc, etc, etc. Quando é a gente mesmo que cria esse projeto, nós automaticamente já vamos colocando nesse projeto algumas ideias que a gente tem, ideias fixas a respeito do projeto. Com isso, nós vamos dizer assim, qual que é o título, qual que é o nome que nós vamos dar a esse projeto. Depois disso, nós iremos ver a data, quando é que nós vamos fazer essa produção, apresentar esse projeto. Com isso aí, aos poucos, né, a gente vai formatando aquilo que a gente quer. Mas algumas coisas são básicas, algumas coisas tem em todos os projetos, além do título, da data do evento, e daí em diante já começamos então a desenhar de uma forma mais firme o que seria esse projeto. Então, dos projetos, assim, um dos que eu mais gosto e que serve até de modelo para outros eventos semelhantes é um festival da canção. Primeiro, não é fácil fazer um festival da canção. É algo que consome da gente muito tempo para que seja programadas as coisas, para que se façam várias e várias visitas em outras cidades da região, que normalmente a gente faz um festival da canção, agora já com área fechada. Então o nosso festival, né, esse que nós vamos apresentar hoje aqui, ele é o Festival de Música do Vale do Mucuri. Né? Então, assim, nós já sabemos que fechamos um cerco, todos para poderem participar desse festival. Diz lá no estatuto, é necessário que tenha nascido ou que seja residente em alguma das cidades do Vale do Mucuri. Tá? É uma questão que a gente coloca sempre para a gente poder estar sempre utilizando o pessoal da nossa região dentro de um plano em que temos como exemplo de outras vezes esse festival, para estar assim, quem ganhou o festival esse ano? O festival foi uma dupla lá de São Paulo, ou uma lá do Rio de Janeiro, ou várias cidades que não têm assim, nada a ver com a nossa cultura. Então nós fechamos isso colocando
que essa participação seria de músicos e compositores, intérpretes do Vale do Mucuri. Por exemplo, como nós pensamos no festival, por exemplo, um festival de dança, né? Esse festival já dá abertura para que participem bailarinos, coreógrafos e tudo mais de outras cidades, de outros estados. E aí, isso aí é uma questão muito interessante, né? Essa diferença, dessa ideia de quem pode participar, porque o Festival da Canção, por exemplo, a gente encontra em qualquer lugar, em qualquer cidade, umas 20, 30 pessoas, né, numa cidade pequena, umas 20, 30 pessoas que estão envolvidas em alguma coisa de música. Ou são compositores, outros são intérpretes, outros são profissionais, né, da música. Então, tudo isso dá a diferença de uma coisa para outra, né? Então, esses detalhes para o início fala assim, vamos criar o estatuto da produção do Festival da Canção, ou de qualquer outro que eu sempre estou falando. A gente já tem que ir preparando para a gente poder ter algo que é o nosso objetivo. Para qual que é o objetivo de criar um Festival da Canção fechado dentro do Vale do Mucuri? A questão é o seguinte, é porque as pessoas do Vale do Mucuri, que gostam, que têm realmente alguma aptidão para participar do festival, eles vão ficar muito mais seguros de participar dentre pessoas, de músicos, coisa e tal, do Vale do Mucuri, do que se a gente abrir esse festival para todo o Brasil, porque vai acontecer de repente ninguém da cidade ou da região de onde está sendo produzido esse evento ganhe alguma coisa. Então, é uma das deixas que a gente coloca sempre para poder não deixar que isso aí saia do controle de quem está produzindo o festival. A partir daí a gente começa a construir esse projeto. Nós já temos de qual assunto que nós vamos fazer, nós já temos a data que nós vamos fazer, o local onde vamos realizar esse evento. Nós temos um outro assunto importante aqui, é a questão do custo de produção do evento. Eu acho que normalmente todos nós que trabalhamos nessa área, a gente calcula, estrutura de quais serão esses gastos para fazer esse evento e automaticamente a gente vai colocando essas ações que serão base para a produção e com isso a gente vai colocando custos. Eu preciso de um palco, eu preciso de luz, eu preciso de som, eu preciso de estrutura para que essas pessoas possam se abrigar, né? E divulgação também, que é alguma coisa assim bem caro nos custos de produção, né? Eu preciso colocar em rádio, preciso colocar em televisão, eu tenho que usar outdoor, bastante outdoor, cartazes, folders, carro de som, uma quantidade grande de elementos que fazem parte dessa divulgação do evento. Porque se seu evento não tiver divulgação, uma divulgação realmente convincente, você vai correr o risco de preparar tudo isso quando chegar o momento de fazer inscrições, de abrir as inscrições e tudo mais, a gente corre o risco de não ter
uma quantidade de pessoas, quantidade e qualidade de pessoas, para poder fazer desse evento um evento interessante. A gente precisa também, além de palco, luz, precisa de sonorização. Um festival dessa qualidade de dança ou de música, qualquer uma coisa que envolva, né, danças, que envolva som, né, de um modo geral, a gente precisa sempre trabalhar com equipes que tenham qualidade de produção, para que não chegar no último momento queimar o microfone, a caixa, ou um aparelho, ou qualquer uma coisa dessa natureza, e a gente ficar sem condições de tocar o evento. E além disso, vem mais outras coisas, como técnicos operadores de som, de luz, de efeitos, né? Assistentes de palco, montagem, desmontagem. Tem que, quando é para dança, tem que estar com linóleo montado, tudo certinho, tirar e colocar linóleo, né? Que é um trabalho de uma equipe. Tudo isso, nós vamos ver que todos esses pormenores do que estamos falando, de uma produção, tudo isso está a cargo de equipes, né? A equipe, vamos dizer, num projeto desse, a gente vai ter até 10 equipes trabalhando, cada um fazendo a sua parte, para que no final a gente que some isso aí, um trabalho, né, que vai dar resultado. Nada pode ser de improviso, nada deve ser de improviso, porque às vezes, quando acontece algum problema e a gente tem que consertar a roda do carro, com o carro em movimento, é meio complicado, sabe? Então, assim, é melhor a gente prevenir de tudo, dar o máximo que a gente puder. Mas sempre a gente vai incorrer no perigo de que algo aconteça e que não saia tudo às mil maneiras, né? Mas é necessário que tenha essas equipes técnicas que realmente dão sustentação à qualidade do evento. Na montagem de equipe, né, nós podemos falar assim, tem equipe que vai trabalhar na ajudar a montar, a coordenar as partes de uma ação, de um festival desse, né? Desde o primeiro momento, quando vai se desenhar esse projeto, já tem que ter uma equipe que tenha conhecimento a respeito disso,
para que o projeto se desenvolva de uma forma bem tranquila, assim, sem precisar de inventar nada, porque a gente, quando já tem um tempo que a gente trabalha nessa área, realmente a gente já consegue, né, fazer em pouco tempo um trabalho que demoraria muito tempo para quem não tem experiência. Então as equipes começam daí. Quem eu vou escolher para fazer parte da minha equipe? Se um evento desse numa cidade como a nossa, se vamos dizer assim, patrocinado pela prefeitura, por exemplo, a gente já sabe quais setores que a gente vai buscar da prefeitura ou de qualquer outro órgão, porque são pessoas que já estão dentro de um trabalho. A gente precisa, por exemplo, de captar recursos. Eles sabem onde, como, quando procurar esses recursos. Outra área, por exemplo, que trabalha nas escolas, elas já sabem o quanto que vão precisar de alimentos para poder fazer comida para X pessoas. Então, fica bem mais fácil fazer dessa forma. O local onde nós vamos alojar as pessoas, essa equipe que cuida dessa área também já tem um know-how, né, muito interessante sobre isso. Então, facilita bastante essa ação. E aí, assim, por diante. E vai, então, começar uma nova fase, que é a fase de captação de recursos. Essa captação de recursos, ela é a base da realização do evento, porque é exatamente em cima desses recursos que a gente vai poder fazer esse planejamento. Então, assim, nessa captação de recursos, existem 3 tipos, né, 3 classes de pessoas que nós vamos buscar esses recursos. Então, tem os apoiadores, os patrocinadores e os colaboradores, né? Os patrocinadores são aqueles que investem valores, né, normalmente valores maiores para a confecção desse festival, desse evento, né? E temos os apoiadores que participam de alguma forma, seja através de propagandas, né, de rádio, de televisão, ou de jornal, ou revista, ou um tipo qualquer de patrocínio. E em terceiro lugar, nós temos os colaboradores. Então, os colaboradores são pessoas que estão participando do evento e que colaboram, né, como o próprio nome indica, colaboram normalmente com alguma coisa que recebam algo em troca, né? Então, assim, os colaboradores, eles são aqueles, vou chamar daqueles que estarão sendo a base, né, em questão de quantidade de pessoas a participarem do evento, seja na parte de alguma entrada de dinheiro, que não é o mais comum, mas de troca, a produção oferece alguma coisa e esses apoiadores entrarão com alguma coisa, como o lanche, o almoço, ou o local para a pernoite dessas pessoas, de alguma coisa, uma troca dessa natureza, que
na soma das coisas, é uma participação bastante interessante para quem está fazendo a produção. Quando a gente inicia um evento desse, um festival de dança, um festival de música, ou qualquer outro evento, né, dessa natureza, a gente fica rezando para que tudo saia da melhor maneira possível. Porque muitos são os eventos que não têm essa sorte, né? Por exemplo, não estava preparado, mas de repente o céu se torna escuro e parece que vai chover. É uma coisa terrível. Tem um caso, né, acontecido comigo num show de um grande artista da época, que não estava no previsto. De repente, às 19 qualquer coisa, começa a aparecer umas nuvens negras anunciando que cairia uma chuva. E aí não tem jeito. Nós estávamos no estádio às 8 horas, mais ou menos, o show preparado para as 9, e desce um pé d'água no local. A gente se olhou um para a cara do outro, virou a cara para chorar, para ninguém ver, né? E deixou acontecer, não tem jeito, né? Como os aparelhos de som e tudo mais estavam todos cobertos, não tinha problema, não iria molhar e tal, deixamos. Exatamente 1 hora depois, né? Isso começou mais ou menos 19 horas, 20 horas, parou a chuva como se fosse alguém foi lá e fechou as torneiras, por exemplo, né? E aí parou, e a portaria desse evento, sabe, ficou parecendo aquela quantidade de vaca brava correndo para entrar no local. Em menos de 20 minutos estava lá toda a plateia que a gente imaginava ter se não tivesse a chuva. A gente pensava na hora, né? E foi a maior maravilha. Aí o artista começou o show falando: vocês estão brigando com raiva porque choveu. Lá na minha terra, quando chove, a gente faz festa. Não é como aqui que vocês estão fazendo, não. E aí o nosso amigo Luiz Gonzaga fez a sua apresentação maravilhosa, e nós passamos a aprender mais coisas ainda dessa condição de produtor cultural. Muito obrigado.